Imagine que tudo o que você deseja estivesse pronto para acontecer. Uma promoção, um relacionamento, uma virada financeira, uma mudança de vida. Mas existe um problema. Aquilo que você mais quer simplesmente não consegue chegar até você. E não é o mundo que está bloqueando isso. É a forma como você está tentando alcançar. Quanto mais você precisa que algo aconteça, mais você se contrai. E quando você se contrai, você perde clareza, perde naturalidade, perde precisão. E começa a agir com medo de perder, em vez de agir com competência para conquistar. O apego excessivo gera tensão, a tensão gera erro, e o erro gera atraso. Não é o desejo que bloqueia, é o desespero disfarçado de esforço. O estoicismo ensina algo radical. Você deve agir com excelência, mas aprender a ter independência emocional do resultado. Porque quando você para de se importar de forma ansiosa, você começa a decidir com lucidez, e decisões lúcidas mudam tudo. Hoje você vai entender por que, paradoxalmente, quando você solta a obsessão, a vida começa a responder melhor. Não por mágica, mas porque você passa a agir com confiança, não com medo, e isso muda completamente o jogo. 1. O erro de tentar demais. Quanto mais você tenta forçar as coisas darem certo, mais bagunçado tudo fica. Quanto mais tenta controlar cada detalhe, mais perdido você se sente. É estranho, mas é real. O excesso de esforço acaba virando o próprio problema. Epicteto, um filósofo estoico, dizia algo muito simples. Não tente fazer a vida acontecer do seu jeito. Aprenda a aceitar como ela acontece, e você terá paz. Mas a maioria de nós faz justamente o contrário. A gente pressiona o tempo, insiste em querer respostas rápidas, em querer garantia de que tudo vai dar certo. E quando a vida não responde como esperamos, vem a frustração, a ansiedade, o cansaço. Só que a paz que você procura não nasce da força. Ela nasce quando você solta um pouco. Pense assim, sua mente é como um lago que reflete a imagem da lua. Se você mergulha as mãos tentando agarrar o reflexo, só vai agitar a água e perder a visão. Mas quando você para, respira e deixa a água quieta, o reflexo volta sozinho, nítido e sereno. A vida funciona de uma forma muito parecida. O que você tenta controlar com ansiedade escapa. O que você trata com confiança começa a fluir. Soltar não é desistir, é mudar de postura, é sair do medo e agir com mais clareza. Quando você para de tentar segurar tudo, algo dentro de você se reorganiza. A ansiedade diminui, a tensão desaparece e aquilo que antes parecia inalcançável começa a se aproximar naturalmente. Isso não é mágica, é mudança de postura, é sabedoria aplicada. O estoicismo nunca disse para você abandonar seus sonhos ou desistir das suas metas. Ele só ensina a parar de viver desesperado, tentando controlar tudo, a aceitar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. Porque é nessa aceitação que começa a sua verdadeira força. Porque agir com medo te faz tomar decisões ruins, mas agir com confiança faz você escolher melhor, e é isso que transforma seus resultados. Sêneca dizia: a verdadeira felicidade é desfrutar o presente, sem depender ansiosamente do futuro. Essa frase é um código de sabedoria, porque quem está em paz hoje não vira refém do amanhã. Então, se acalme. Para de correr atrás da felicidade como se ela estivesse escondida em algum lugar longe de você. Muitas vezes, ela aparece justamente quando você para de lutar contra tudo. Você não precisa implorar por amor, nem tentar provar seu valor o tempo todo, nem viver se cobrando tanto. Aceitar a vida como um estoico não é se tornar fraco, é crescer emocionalmente, é ter foco no que realmente importa, é a coragem de confiar na vida sem se prender à ilusão de que você precisa controlar tudo. E quando você compreende isso, algo muda, uma nova força nasce
Não é barulho, é equilíbrio, é direção. Se você está ouvindo essas palavras agora, talvez este seja o momento exato de dar esse passo. Comente aqui embaixo, eu escolho confiar. E essa não é só uma frase, é uma nova postura que você assume e, como disse Andy Warhol, assim que você para de querer algo com desespero, você o obtém. 2. O que é seu só chega quando você está em paz. Uma das maiores ilusões é acreditar que precisa correr atrás de tudo o tempo todo para provar que é suficiente. Mas a verdade é que aquilo que realmente é seu não vem quando você implora, persegue ou se esgota. Vem quando você encontra paz dentro de si. Vem quando você está inteiro. Inteiro nos seus valores, inteiro na sua presença, inteiro na forma como se trata. Sêneca dizia: nada é suficiente para quem o suficiente é pouco. Não porque você não mereça, mas porque ainda não se reconheceu. Você não pode esperar que a vida te ofereça estabilidade se por dentro ainda vive em pedaços. Não pode esperar uma relação equilibrada se vive se anulando para agradar todo mundo ao seu redor. Não pode esperar abundância se continua agindo como quem se sabota em silêncio. É quando você se torna inteiro que a vida encontra um ponto de apoio. É quando você para de mendigar atenção e começa a cultivar amor próprio. É quando você para de gritar por reconhecimento e aprende a se respeitar, mesmo em silêncio. E quando você vive assim, inteiro, mesmo com cicatrizes, mesmo em processo, a vida percebe. Ela te reconhece no meio do caminho e te entrega o que já era seu, não por sorte nem por piedade, mas por coerência. 3. Escassez cria mais escassez. Existe um tipo de energia que passa despercebida, mas que define o que você atrai. A energia da escassez. Quando sua mente só enxerga o que está ausente, o amor que não chegou, o dinheiro que não veio, o reconhecimento que não apareceu, ela entra num estado de carência crônica. E o problema não é desejar, é viver a partir da ausência, é acordar todos os dias com a sensação de que algo essencial está faltando e deixar que isso determine seu humor, sua postura, suas escolhas. Epicteto dizia: as coisas não perturbam os homens, mas sim a opinião que eles têm delas. E a opinião mais perigosa que você pode cultivar é: eu só vou ser feliz quando... Essa crença cria um ciclo invisível. Quanto mais você pensa no que falta, mais reforça essa escassez como sua identidade. É como numa antiga fábula. Duas criaturas cruzam o mesmo caminho. A primeira, uma mosca, pousa apenas onde há sujeira. Vê lixo em cada canto, ruído em cada gesto, defeito em cada pessoa. Quando perguntam o que encontrou pelo caminho, ela responde com desprezo: nada de valor, só podridão. A segunda, uma abelha, percorre o mesmo trajeto, mas pousa onde há flor. Vê cor, perfume, vida. E quando perguntam o que encontrou, ela sorri e diz: as flores mais belas da estação. A diferença? O mundo era o mesmo, mas o olhar era outro. Assim funciona sua mente. O que você foca se expande. Se você olha só para o que está ausente, reforça a ideia de que nada é suficiente. Mas se você treina o olhar para o que existe, para o que pode criar, para o que ainda floresce, a realidade começa a mudar. A mente focada na escassez não percebe oportunidades, só confirma suas próprias carências. Mas quando você muda o foco do que falta para o que você pode criar, do que não tem para o que pode oferecer, algo poderoso acontece. Você passa de mendigo emocional a construtor da própria realidade. Soltar a escassez é um ato de coragem. Não porque ela desaparece de imediato, mas porque você decide parar de alimentá-la. A abundância começa como um estado interno, antes de ser um resultado externo.
Por isso, ao invés de repetir, eu preciso disso para ser feliz, troque por, eu já sou tudo que preciso para começar. E observe o que muda, porque quando você solta a identidade da falta, começa a viver como quem já tem, e o mundo responde a isso. 4. Haja como se já fosse realidade. Você não atrai aquilo que deseja com ansiedade. Você atrai aquilo que vive com coerência. A mente precisa de provas, e quem age como se ainda estivesse esperando, só reforça que não acredita. Mas quando você começa a caminhar como quem já sabe para onde está indo, algo muda. Você muda a frequência, não é mágica, é mentalidade. Você quer confiança? Haja como alguém confiável. Quer ser respeitado? Posicione-se com dignidade. Quer atrair boas relações? Torne-se um espaço seguro. Epicteto dizia: primeiro diga a si quem você quer ser, depois faça o que for preciso. Essa é a chave. Muita gente espera sentir para agir, mas o movimento verdadeiro começa na direção contrária. Você age primeiro e o sentimento acompanha. Se você quer viver abundância, pratique gratidão. Se quer viver amor, pratique presença. Se quer viver paz, pare de se sabotar com histórias antigas. Você não precisa esperar o mundo mudar. Precisa mudar a energia com que você se apresenta. Porque quando você solta o papel de quem implora e assume o de quem constrói, tudo em volta começa a responder de forma diferente. Não por acaso, mas porque finalmente você passou a vibrar na frequência do que deseja. Se essa mensagem tocou algo em você, escreva nos comentários: hoje eu ajo como se já fosse real. E mais do que escrever, comece a viver com essa postura. A sua nova realidade começa no instante em que você age como alguém que já a reconhece como possível. 5. Tudo nasce da confiança. Confiar não é cruzar os braços. É ter coragem de agir mesmo com o coração acelerado. É andar no escuro com firmeza mesmo sem enxergar o caminho inteiro. A confiança verdadeira não é passividade nem ingenuidade. É uma escolha silenciosa, uma força interior que sussurra: eu ainda não sei como vai ser, mas eu sei que posso passar por isso. Epicteto dizia: não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a maneira como os interpretamos. E é justamente aqui que a confiança se revela. Ela começa quando você muda a forma como encara o que está fora do seu controle. Quando você solta a necessidade de controlar tudo, o que sobra? Você, sua atitude, sua presença, sua capacidade de enfrentar o agora com firmeza. A confiança estoica não é uma fé cega ou um otimismo superficial. Ela é construída na prática. Ela nasce de cada momento em que você olha para trás e percebe: aquilo que parecia o fim era só um recomeço. Aquilo que te quebrou, te moldou. O que saiu do seu controle te ensinou mais do que o que deu certo. E nesse ponto, a sabedoria de Alan Watts se encaixa perfeitamente. Quando você tenta permanecer na superfície da água, você afunda. Mas quando você tenta afundar, você flutua. É isso que significa confiança. Quando você para de lutar contra o momento presente, ele começa a te sustentar. Quando você confia, sua mente desacelera. Você não desperdiça mais energia tentando prever o imprevisível. Você não gasta mais sua paz tentando controlar cada pessoa, cada detalhe, cada resposta. Você respira mais leve porque finalmente entende: seu papel é fazer o seu melhor. O resto não está nas suas mãos. Marco Aurélio escreveu: receba sem arrogância, deixe ir sem apego. É exatamente isso. Confiar é soltar o que não te pertence, é investir sua força onde ela realmente transforma. E sabe o que acontece quando você vive assim? Você para de sofrer por antecipação. Você dorme melhor, você escuta mais e você se torna mais presente, mais inteiro, mais livre. Você erra com mais leveza porque não se cobra perfeição.
Você vive com mais paz, não porque tudo se resolveu, mas porque você se tornou forte o suficiente para seguir, mesmo quando tudo ainda parece incerto. Então hoje, não exija respostas. Não tente adivinhar o futuro, apenas dê o próximo passo com firmeza, consciência e calma. Esse é o papel da confiança. Caminhar, mesmo sem garantias. 6. Como ser calmo sem fugir da realidade. Entender é o primeiro passo, mas viver é o que transforma. Falar sobre soltar, confiar, viver o agora parece bonito e até inspirador. Mas como fazer isso quando a conta vence amanhã? Quando o coração ainda dói? Ou quando tudo corre lá fora e você sente que está ficando para trás? É aqui que o estoicismo deixa de ser teoria e vira músculo. E a primeira lição que você praticar todos os dias é: a calma não nasce do controle, nasce da clareza. E clareza exige presença. Antes de tentar mudar completamente seu mundo, apenas pare e observe. Olhe com sinceridade para o que está te prendendo. E pergunte: o que eu estou tentando forçar? O que eu não estou aceitando perder? Às vezes, é uma pessoa que foi embora e você quer trazer de volta a qualquer custo. Às vezes, é um ideal que já não te serve mais, mas que você insiste em manter por orgulho. Às vezes, é uma lembrança que te machuca e você não aceita perdoar. Às vezes, é só medo de recomeçar. A dor aumenta quando você tenta resistir ao que já está acontecendo. Mas algo muda quando você admite com honestidade: é aqui que eu estou, e mesmo que não seja onde eu gostaria, é daqui que eu posso começar. Quer um exemplo real? Imagine alguém que acabou de se separar. A vontade de reconquistar a parceira ou parceiro, de reverter tudo, de voltar ao que era, parece incontrolável. Mas a calma começa quando essa pessoa tem coragem de dizer: acabou. E por mais que eu ainda sinta falta, preciso parar de tentar salvar algo que já não existe. Isso não significa ignorar a dor. Significa perceber que, além de se afundar nela, existe outra escolha. Levantar, respirar, cuidar de si, parar de correr atrás do que já foi e começar a caminhar na direção do que ainda pode ser. É aí que ela começa a reconstruir a própria vida, passo a passo, redefinindo a rotina, buscando apoio verdadeiro, olhando para si, não como alguém rejeitado, mas como alguém que está se reencontrando. Isso é presença, isso é poder. Ou pense em quem perdeu o emprego. A mente se desespera, projeta catástrofes e começa a correr atrás de qualquer solução sem parar. Mas a calma começa quando essa pessoa se permite sentar e dizer: ok, isso aconteceu, não posso mudar o ontem, mas posso atualizar meu currículo hoje. Posso cortar alguns gastos desnecessários, posso pedir ajuda a um amigo e posso me reinventar. É nessa transição entre pânico e presença que nasce o verdadeiro poder. Marco Aurélio dizia: o que está em frente a você é suficiente. Apenas haja. Apenas haja, não como quem corre, mas como quem escolhe. E toda vez que sua mente fugir para os e se não der certo? E se nunca melhorar? Traga ela de volta com uma pergunta simples e poderosa: o que eu posso fazer agora com o que eu tenho? Às vezes, a resposta é: organize seu espaço, respire por 2 minutos, sem distrações, ou escreva num papel tudo o que você está sentindo, mesmo que doa. Esses atos pequenos são âncoras. Eles te reconectam com o agora, o único lugar onde a mudança começa. E quando o caos parecer maior que você, lembre-se de uma das verdades mais duras e libertadoras do estoicismo. Não é o fato que destrói, é o julgamento que você cria sobre ele. Por isso, cuidado com as palavras que você repete dentro de si. Não diga: isso é insuportável. Diga: isso é o que eu tenho para enfrentar hoje. E veja como sua postura muda. Porque não é só o que você pensa que te afeta,
É o tom com que você fala consigo mesmo. E muitas vezes o sofrimento cresce não por causa da dor real, mas porque você se compara, se julga, se cobra ser mais rápido, mais forte, mais perfeito. É aí que nasce a pressa, a culpa, a sensação de atraso. E tudo isso sufoca a sua calma. Respeite o seu ritmo, não se compare. Não tente correr uma maratona no tempo de quem já está no quilômetro 30. Entenda que flores diferentes florescem em estações diferentes. Sêneca escreveu: não é porque as coisas são difíceis que não ousamos, é porque não ousamos que elas se tornam difíceis. E ousar, às vezes, é tão simples quanto continuar, mesmo que devagar. Essas práticas não fazem mágica, mas fazem milagre, o milagre de você deixar de ser escravo da agitação externa e começar a construir força interna. E quando isso acontece, você não precisa correr atrás de tudo com desespero, porque aquilo que é seu começa a sentir sua firmeza e vem na sua direção. 7. Aprenda a receber. Existe uma diferença enorme entre desejar algo e ser dominado por esse desejo. Quando você deseja com equilíbrio, você age com sabedoria. Mas quando o desejo se transforma em obsessão, ele começa a consumir sua energia, sua atenção e sua paz. Tudo na sua volta passa a girar em torno de uma única ideia, e você se perde no que acha que está faltando, esquecendo do que já está presente. O estoicismo nos ensina a observar nossos pensamentos com distância, com lucidez. Epicteto dizia: não se deixe arrastar pelo que te atravessa, apenas veja. E essa é a base de uma mente receptiva. Uma mente receptiva não é uma mente passiva. É uma mente que aprendeu a não se apegar a cada pensamento como se fosse verdade absoluta, que não tenta controlar o incontrolável, que está disposta a viver o agora com leveza, sem o peso de precisar prever o futuro para se sentir segura. Quando você está obcecado, você não enxerga a realidade, enxerga a ansiedade. Você vê tudo através da lente da escassez, da urgência, da comparação, e quanto mais força você coloca nisso, mais tenso você fica, mais longe você se sente da paz. Mas quando você respira, desacelera e permite que sua mente apenas observe, algo muda. Você começa a ver as coisas como elas são, e não como sua mente ansiosa insiste que deveriam ser. Você troca a ilusão do controle pela clareza da aceitação. E isso é libertador. Uma mente receptiva é como uma janela aberta. Ela permite que o vento entre, que a luz atravesse, que o novo aconteça. Não tenta controlar o tempo, não fecha as portas para o inesperado. Isso não significa viver sem metas, significa seguir o caminho com calma, sem confundir resultado com valor pessoal, sem confundir conquista com merecimento, sem confundir controle com paz. Você age com intenção, mas aceita com sabedoria. Você se esforça, mas não se desgasta tentando forçar o que não depende só de você. A lição aqui é parar de ficar obcecado com o que não temos, com o que queremos, e permitir que isso flua para nossas vidas quando chegar a hora certa. Porque quando você para de empurrar, o caminho se revela. Quando você para de correr atrás, o que é seu encontra o caminho até você. A mente estoica, quando está receptiva, se torna mais atenta ao que importa, mais sensível ao presente, mais aberta aos sinais da vida, aos pequenos milagres que só quem desacelera consegue perceber. E nesse ponto, a sabedoria do mestre monge Thich Nhat Hanh se encaixa como um farol. Ele disse: desapegar nos dá liberdade, e a liberdade é a única condição para a felicidade. Se em nosso coração ainda nos apegamos a qualquer coisa, raiva, ansiedade ou posses, não podemos ser livres. Por isso, soltar o controle não é fraqueza, é maturidade, é abrir espaço para enxergar mais longe, é parar de viver em guerra com a realidade e começar a fluir com ela.
Algumas das coisas mais importantes da sua vida não vão chegar quando você exigir. Vão chegar quando você estiver pronto. E estar pronto é isso: estar receptivo, se manter consciente, estar em paz com o agora. Por isso, respire, solte a rigidez, solte a urgência e principalmente solte o medo. E comente aqui embaixo: minha mente flui. Esse é o seu compromisso com a paz. Esse é o primeiro passo para viver com mais leveza, mais clareza, mais liberdade. 8. O que te impede de confiar e deixar fluir? Todo mundo fala sobre soltar, confiar no processo, parar de controlar tudo. E na teoria parece fácil, parece até leve. Mas na prática, quando chega o momento real de abrir mão de alguém, de parar de insistir numa situação, de aceitar que não está mais no controle, algo dentro de você trava. Essa resistência é interna e quase sempre aparece disfarçada de proteção. Como se insistir no caos fosse mais seguro do que encarar o vazio do recomeço. Mas no fundo, é exatamente isso que te mantém preso. Um dos primeiros obstáculos que sentimos é o medo. Medo de perder, de fracassar, de abrir mão e acabar com nada. Mas pense com sinceridade: quantas vezes você segurou algo com tanta força que não percebeu o quanto aquilo te sufocava? É como agarrar um espinho com força. Quanto mais medo de soltar, mais dor você sente. Epicteto dizia: nenhuma coisa grande é destruída por perdas externas, mas por nossa própria opinião sobre ela. Você não precisa perder o que é valioso, mas talvez precise abrir mão da ideia de que tudo só tem valor se for mantido a qualquer custo. Soltar, às vezes, é o único caminho para salvar o que ainda existe de bom, inclusive dentro de você. Outro obstáculo sutil é a impaciência. Vivemos cercados por pressa, metas, comparações. Queremos ver resultados antes mesmo de amadurecer o processo. Mas calma não é ausência de ação, é a presença de consciência. Pense em uma árvore que acabou de ser podada. Ela parece vazia, feia, até quebrada, mas é no silêncio da espera que ela prepara novos galhos. Frutos que valem a pena não nascem no grito, crescem no tempo certo. E isso exige fé, não fé cega, mas a confiança de quem sabe que o invisível de hoje é o visível de amanhã. Outro inimigo da calma é a rigidez. A dor de ver a vida não seguir o script que você escreveu mentalmente. Mas será que foi a vida que te frustrou ou foi sua expectativa que ficou grande demais? É como construir um castelo de areia e se revoltar com o mar. O erro não foi da maré, foi da ilusão de permanência. Expectativas demais viram grades invisíveis e muitas vezes o sofrimento não vem do que aconteceu, mas da imagem perfeita que você criou de como tudo deveria ser. Sêneca escreveu: se você quer que tudo aconteça como deseja, será infeliz. Mas se aceitar o que a vida oferece, encontrará serenidade. Flexibilidade não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. O orgulho também trava, aquela voz que sussurra: se você soltar, está desistindo. Mas soltar é sabedoria, é humildade, é reconhecer que somos parte da natureza, não superiores a ela. E como tudo na natureza, seguimos ciclos, fases, estações. Toda vez que tentamos forçar algo fora desse ritmo, nada flui. Não por falta de esforço, mas porque não estamos alinhados com a realidade. Pense na eletricidade. Você não vê, mas se tocar onde não deve, sente na pele. A vida também é assim. Ignorar suas leis não acelera nada, apenas atrasa tudo. E quando você entende isso, começa a agir como parte da engrenagem, não como alguém acima dela. É aí que a vida volta a girar, sem esforço, sem agonia. Mas por trás de todos esses obstáculos, existe um desejo oculto, o de controlar. Controlar os sentimentos dos outros, o tempo das coisas, o rumo dos acontecimentos. Mas a vida não é um projeto de engenharia, é um rio.
E quem tenta controlar a água com as mãos termina exausto e ainda perde o que era essencial. Você não precisa abrir mão de tudo de uma vez. Comece pequeno, solte uma cobrança hoje, um julgamento amanhã, uma conversa que se repete e nunca leva a lugar nenhum. É como tirar o excesso de peso de uma mala. Você não precisa jogar tudo fora. Apenas deixar o que não te ajuda a seguir. E observe, nada na sua vida vai desmoronar. Ao contrário, algo novo começa a crescer por dentro. Leveza, clareza, liberdade. Por fim, uma armadilha comum. Achar que soltar é não se importar. Mas isso é uma distorção. Quando você solta com consciência, você se importa de forma mais lúcida. Não por carência, mas por presença. Não por apego, mas por amor. É a diferença entre segurar alguém pela mão e arrastá-lo pelos ombros. Uma carrega, a outra sufoca. Soltar é confiar. E confiar não é cruzar os braços, é colocar as mãos onde elas realmente fazem diferença. No agora, em você, no que está ao seu alcance. 9. Como conquistar o que você quer? A maioria das pessoas vive obcecada pelo resultado. Querem sucesso, querem felicidade, querem reconhecimento, mas se esquecem de algo essencial. Você não tem controle sobre o resultado, só sobre o processo. E é por isso que tanta gente se frustra, se desgasta e desiste, porque colocam toda a energia no que não podem controlar e ignoram o que realmente faz a diferença. Quando você se vê nesse ciclo, desejando demais, esperando demais, cobrando demais, é hora de parar. Hora de quebrar o padrão, de voltar para si, de lembrar o que realmente importa. Uma das estratégias mais poderosas que aprendi veio do autor Ryan Munsey. Concentre-se em ações, não em resultados. Essa frase parece simples, mas muda profundamente seu olhar sobre a vida, porque o resultado é consequência, a ação é escolha. Você não controla se vai ser promovido, mas controla se vai dar o seu melhor hoje. Você não controla se vai ser amado, mas controla se está cultivando relações saudáveis. Você não controla quando as coisas vão acontecer, mas pode garantir que estará pronto quando elas chegarem. O estoicismo sempre ensinou isso. Não perca tempo desejando que o mundo te entregue algo. Entregue você ao mundo a sua melhor versão, com ação, com foco e com presença. Quanto mais você se prende ao desejo de chegar lá, mais distante tudo parece. Quanto mais você se dedica ao agora, ao que pode ser feito, mais rápido o caminho se constrói. Talvez você não alcance tudo quando esperava, mas se você continuar plantando com constância e clareza, o que é seu vai florescer. Não por acaso, mas porque você agiu com propósito. Por isso, confie em si. Acredite que você merece chegar onde sonha. Mas concentre sua energia no que você pode fazer agora, não no que você ainda não tem. Livre-se do peso da expectativa e substitua pela força do compromisso. Quanto mais você pensa em sucesso, menos ele acontece. Quanto mais você age com intenção, mais o sucesso se aproxima em silêncio. Às vezes, o que você tanto busca está exatamente à sua frente. Só esperando você desacelerar, abrir o coração e permitir-se receber sem controlar. Quando você faz isso, a vida começa a acontecer, não porque você exige, mas porque a sua paz convida. E é justamente nesse ponto que a sabedoria de Viktor Frankl se encaixa como uma flecha certeira. Não mire no sucesso. Quanto mais você mirar nele e o tornar um alvo, mais você vai perdê-lo. Pois o sucesso, assim como a felicidade, não pode ser perseguido. A felicidade precisa acontecer. E o mesmo vale para o sucesso. Você tem que deixá-lo acontecer, não se importando com ele. Então você viverá para ver que a longo prazo o sucesso o perseguirá precisamente porque você se esqueceu de pensar nele. Essa é a virada. Solte, haja e deixe acontecer. A vida não precisa ser empurrada,
Ela floresce quando você para de resistir e começa a viver com presença. Se esse vídeo te ajudou a ver as coisas por outro ângulo, te convido a se inscrever no canal, curtir e compartilhar. Obrigado por assistir.